Eu descobri a traição do meu marido da pior forma. Eu descobri através da DST. Eu estou casada faz 9 anos. E com 8 meses que a gente estava junto, eu acabei engravidando. Só que antigamente o meu relacionamento, ele era assim, extremamente perturbado. A gente brigava demais, a gente não tinha paz. Só que de 2 anos pra cá, o meu relacionamento mudou assim completamente. E pra melhor, claro. O meu marido, ele mudou assim da água pro vinho, gente. Ele se tornou um marido extremamente incrível. Até que em 2021, eu comecei a ter uns problemas íntimos. Só que assim, nenhum médico conseguia saber ao certo o que realmente era. Até que um certo dia, eu me consultei com uma médica e conversando com ela, ela me disse que tinha chances de ser uma DST. Então ali ela pediu todos os exames para eu poder fazer, só que eu não consegui esperar ou aguardar o resultado do exame. O que eu fiz? Fui para casa e já cheguei em casa surtando com o meu marido. Cheguei em casa chorando e perguntando para ele o porquê que ele tinha feito aquilo comigo. E ele perguntando para mim o que estava acontecendo, foi então que eu falei para ele que eu estava com DST. Quando eu falei isso pra ele, ele abaixou a cabeça, ficou alguns minutos calado, até que ele pediu pra eu me sentar, pois ele precisava conversar comigo. E foi então que ele começou a me contar que alguns anos atrás ele ficou sim com uma menina. Ele disse que na época, quando aconteceu isso, a gente teve uma briga assim muito feia e que por conta disso ele acabou ficando com essa pessoa. Ele jurou que foi a única vez e jurou também que usou preservativo. Ele chorou bastante, me pediu perdão, enfim. Como a médica tinha pedido, eu fui fazer os exames para confirmar se realmente o que eu tinha era uma DST. E eu fiz os exames. E quando eu peguei o resultado... Então, como eu estava dizendo, eu fiz lá os exames e assim que eu fui pegar o resultado dos exames... Pasmem, deu negativo. Só que aí já era tarde. Eu já tinha descoberto tudo que o meu marido tinha feito. E eu peguei uma raiva tão grande daquela situação que eu não queria mais manter o meu casamento. Só que o meu marido, ele queria sim lutar pelo nosso casamento, porque ele jurava que aquilo nunca mais ia acontecer. Então, para tentar aliviar tudo que eu estava sentindo, eu acabei descontando o que o meu marido fez. Mas é claro que eu não me orgulho, muito pelo contrário, eu me arrependo até hoje. Só que a questão tá muito difícil para eu esquecer tudo isso. Eu até tentei, só que não dá, não sai da minha cabeça a cena dele confessando a traição. E eu acho que o que tá assim mais me incomodando é que ele é um homem tão bom pra mim. Eu acho que é isso que mais tá me doendo. E a gente já conquistou assim tantas coisas juntos, tanto materiais quanto a nossa família, que é linda. As minhas próprias amigas até brincam, elas falam que queria um marido igual ao meu, de tão incrível que ele é. Mas eu tô muito na dúvida. Eu não sei se eu perdoo e deixo isso lá no passado, ou se eu chuto o balde de vez e me separo e acabo com tudo isso. Tô gravando esse vídeo principalmente pro pessoal da minha faculdade. Por quê? Eu sou extremamente seletiva com as pessoas com quem eu me relaciono e eu sou muito julgada por isso. Só que essas pessoas, elas me julgam sem entender a minha história. Então eu decidi compartilhar um pouco com vocês da minha história para que vocês entendam melhor. Não é que eu sou nojenta, é que eu já passei por um relacionamento abusivo. Eu fui casada por 6 anos e nesse tempo eu cheguei sim a pegar algumas traições dele. Ele foi o meu primeiro namorado, o meu primeiro marido e eu era completamente louca por ele. Então quando eu via essas traições, eu fingia não ver. Financeiramente, o meu marido, ele me dava de tudo. Só que depois de um tempo de relacionamento, amor e carinho era uma coisa assim impossível dele me dar. Até que depois de 2 anos pra cá, do relacionamento, ele passou a sair somente sozinho. Era muito raro quando ele me levava junto. Ele saía a hora que ele queria, ele voltava a hora que ele queria
E eu acabei acostumando, então eu já nem falava mais nada, porque eu sabia que não ia adiantar. Até que um certo dia, ele saiu com os amigos dele, era umas 7 horas da noite mais ou menos, e eu chamei uma amiga para beber comigo em casa. Quando deu meia-noite, essa minha amiga foi embora e eu fui tomar um banho para eu dormir. Quando eu terminei o meu banho, que eu saí do banheiro, o meu marido estava entrando na sala todo cheio de sangue. Quando eu vi aquela cena, eu entrei em pânico e corri para ajudar ele. Perguntei para ele o que tinha acontecido e ele disse que era um assalto. Perguntei para ele o que o ladrão tinha levado e o meu marido disse que o ladrão não tinha levado nada porque ele tinha brigado e ele tinha conseguido fugir. Tá, ok, eu acreditei. Como ele não quis ir ao hospital, dei um banho nele, dei remédio para ele e ele deitou para dormir. E depois desse ocorrido, ele parou de sair de casa. Eu até pensei, nossa, o assalto fez efeito. Até que depois de alguns dias, chegou uma senhora em casa procurando por mim. Essa senhora chegou procurando por mim e eu fui atendê-la. E assim que eu saí lá fora, ela disse que tinha algo para me pedir. Ela disse que estava ciente do erro da filha dela e que ela não estava passando a mão na cabeça dela. Ela estava simplesmente tentando salvar a vida da filha dela. E até aí eu sem entender nada. Até que ela começou a me contar que a filha dela e o meu marido se relacionavam por 2 anos. E que recentemente a filha dela tentou terminar com o meu marido, só que o meu marido não aceitou. E com isso, o meu marido começou a ameaçar a filha dela. E por isso que ele estava machucado, porque o meu marido, ele tinha visto a amante dele com outro. E por ciúmes, ele foi e bateu nesse outro. Só que depois, os irmãos desse outro, que foi o moço que o meu marido bateu, esses irmãos dele pegaram o meu marido sozinho. Eu não consegui falar nada, eu só queria chorar. Então eu pedi licença para aquela senhora e entrei para minha casa. E quando eu entrei, eu desabei. Ali eu sabia, eu tinha certeza que eu tinha que terminar aquele relacionamento. Entrei para casa, olhei no fundo dos olhos dele e perguntei para ele: "Você realmente foi assaltado?" Só que ele ficou bravo porque eu perguntei isso, começou a me xingar dizendo que eu estava duvidando dele. Fui pro quarto, arrumei todas as minhas coisas e fui embora. Quando eu tava saindo, ele deu um show, ele não queria deixar eu ir embora. Então eu liguei pro meu pai e o meu pai foi me buscar. E assim que o meu pai chegou, eu decidi contar tudo pro meu pai. Contei a vida que eu vivia com ele, contei que ele saía e me deixava sozinha, falei sobre o assalto, coisas que o meu pai não sabia. Meu pai achava que o meu relacionamento era perfeito, porque eu mentia. Então meu pai pegou as minhas coisas, colocou no carro e só deu um aviso pra ele: "Deixa a minha filha em paz ou você vai me conhecer de verdade." Depois disso, ele até tentou me ligar algumas vezes, de outros números, só que assim que eu via que era ele, eu já desligava. Hoje, graças a Deus, eu estou bem. Eu juro pra vocês, eu achava que eu nunca na minha vida ia conseguir me libertar daquilo. Mas eu me libertei. Hoje eu faço faculdade, hoje eu tô cuidando de mim. Posso sim até conhecer outras pessoas, mas no momento é só conhecer mesmo, eu não quero nada sério. Por isso que eu sou seletiva, porque eu sei o quanto é difícil você sair de um relacionamento abusivo. Entrar é a coisa mais fácil, entrar é assim, mas pra sair é muito difícil. Então sim, pessoal, eu vou continuar escolhendo a dedo as pessoas com quem eu me relaciono.